dia 15 do mês 11, o Senhor me deu um sonho e Ele me mostrou soldados fuzilando pessoas. Eu fiquei muito aflita com o que eu vi e eu fui pedir confirmação. E depois do dia 15, o Senhor me revelou mais 3 vezes a mesma coisa. E quando foi semana passada, Ele me mostrou de novo. E eu disse para o Senhor que eu queria ter a firmeza no que eu ia trazer aqui. Que eu precisava que o próprio Senhor me desse a autorização do dia e do momento que eu pudesse trazer a revelação que Ele me entregou no sonho. E o sonho foi que eu estava em um lugar, em uma cidade. Nessa cidade, oh meu Deus, eu vou ter que falar isso, Pai. Nessa cidade eu via pessoas correndo, muitas pessoas correndo. E elas corriam para se esconder do exército, dos soldados, dos militares que estavam perseguindo. E um dos tópicos que eu escrevi para que eu não esquecesse é esse: a multidão, as pessoas de bem, os cidadãos, eles se tornaram fugitivos, eles se tornaram refugiados. E as pessoas de bem, cidadãos, mães, donas de casa, elas estavam aflitas e correndo. E elas corriam por todos os lados e tentavam se esconder. E eu peguei e entrei numa casa e disse para a moça assim, onde que ela ia se esconder. E ela estava acabando de se trancar dentro do banheiro e ela dizia assim, eu vou me esconder aqui. Eu disse para ela, eu não vou ficar aqui dentro porque eles vão achar a gente. E eles vão fuzilar a gente também. Aquela situação era essa. E aí eu pegava e saía daquela casa. Saía daquela casa para ver o que estava acontecendo do lado de fora da casa, no caso na cidade. Quando eu saía para fora, eu via uma inundação. A água estava pelo joelho e em meio à inundação eu via pessoas mortas, muitas pessoas mortas. Só que elas não tinham morrido da inundação. Elas tinham sido mortas por outro motivo. E ninguém conseguia andar nas ruas, porque as ruas, todo lugar tinha uma pessoa morta. Todos os lugares tinham um corpo jogado. E a água era muito alta, a água estava muito alta e mesmo assim tinha muitas pessoas por todos os lados, mortas. E os soldados procurando aqueles que ainda estavam vivos. Nesse momento eu não sabia por quê. E eu corria desses soldados. E eu corri e entrei em um muro. Quando eu entrei dentro desse muro, era um muro, não era muro de tijolos, era um muro de ferro. Como se alguém tivesse construído aquele muro com propósito. Um muro alto, ele cercava um lugar tão grande como se fosse uma cidade. E aquele muro cercava esse local. E lá dentro tinha pessoas prisioneiras. Meu Deus, como que eu vou falar isso, Senhor?
Os soldados, eles recolhiam algumas pessoas e eles prendiam essas pessoas dentro desse muro. E era um muro de ferro. Eu não sei o que essas pessoas tinham. Eu não sei se elas estavam doentes e precisavam ficar ali isoladas. Eu não sei o intuito daquela multidão ali dentro daquele lugar. Mas era uma multidão de pessoas normais. Quando eu olhava, eu não via que elas tinham alguma... Não dava para ver que elas tinham um motivo para estar ali. Não foi me revelado isso. Eu vou tentar contar do jeito que eu vi, sem acrescentar nada e sem tirar nada, por mais que me constranja contar. Porque eu fico constrangida de falar isso. Parece algo fora da realidade. E aquelas pessoas ali dentro daquele muro, todo o muro era de ferro. Ele não era um muro feito de tijolos, ele era um muro especial. E tinha um portão muito grande na frente. E aquele portão ele abria assim. E eu consegui entrar lá dentro, eu não sei como. Do nada eu estava lá dentro e eu começava a falar para as pessoas se afastarem do muro. Não fiquem perto do muro. Eu falava desse jeito. Se afastem. E quando eu pedia para elas se afastarem, entraram muitos soldados armados e começaram a metralhar aquelas pessoas como se fosse um holocausto. Até hoje eu me sinto mal de contar isso. E olha que eu sonhei isso há quase um mês. Mas de tanto pedir confirmação para o Senhor, porque eu não estava acreditando no que eu vi, eu tive uma confirmação, tive 2 confirmações, tive 3 confirmações, tive 4 confirmações. Quando foi a 5ª, o Senhor me mostrou a palavra de Ezequiel. Ai do atalaia, quando eu disser para que ele avise o ímpio do seu mau caminho e ele não avisar. Então essa palavra, ela me impulsionou e ela me colocou no estreito para que eu contasse o que eu vou contar aqui ainda. E quando eu falava para as pessoas não se aproximar daquele muro, elas não me ouviam. Elas ficavam pressionando para sair e aqueles soldados começaram a metralhar todo mundo que estava lá dentro. E eu não sei o motivo, eu não sei o porquê que aquelas pessoas estavam ali presas. Não sei, eu não consigo, eu tento buscar e eu fico me perguntando, Senhor, será que eles estavam contaminados com alguma coisa e precisou ser isolado ali? Mas eu não consigo entender. Eu só sei que a maioria da multidão dessa cidade em que eu estava, a maioria ou estava morta e a outra metade estava presa dentro desse muro. E pouquíssimos estavam tentando se esconder dos soldados. E aí, quando isso aconteceu, que eles começaram a metralhar as pessoas, eu saí daquele lugar e eu saí, porque eu sei que no sonho eu estava em espírito lá, eu saí daquele lugar com muita facilidade. Eu andei por algumas ruas dessa cidade. E a água muito alta, estava muito difícil de andar, porque a água estava no joelho e estava pesado para caminhar. E pessoas jogadas ali no meio daquela água. E aí eu cheguei numa BR que tinha uma via, uma de ida e uma de volta. E quando eu cheguei nessa BR, eu comecei a observar os carros que estavam passando pela BR. As pessoas estavam desbaratadas, elas estavam sem raciocínio próprio. Elas estavam
sem coordenação do que elas estavam fazendo. E aí era uma via de ida e de volta. Os carros que estavam indo aceleravam para chocar nos que estavam vindo, de propósito. E aí eu fiquei observando e eu dizia na minha cabeça, eles estão fazendo isso de propósito. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E as pessoas estavam sem raciocínio, elas estavam abobaiadas, elas estavam literalmente abobaiadas. E elas ficavam dirigindo para chocar um no outro, como se fosse, não sei, manipulados, sem noção, como se fosse sem noção. E eu olhei para aquele lugar e aí eu vi 7 carros, um atrás do outro, um tentando chocar com o outro, e o da frente tentava chocar com o que estava vindo. E quando eu olhava isso, descia do céu 3 folhas de papel, folhas assim, de papel assim, folhas de caderno. Descia na minha mão e meus braços se estendiam e pegava aquelas folhas. E descia uma folha separada, em branco. As outras estavam todas escritas de um lado e de outro. E a última estava em branco. E como eu já sabia que era um sonho de revelação do Senhor, mas ali eu fiquei tão assustada com o que eu vi, que eu meio que perdia a noção da realidade que a gente vive aqui. Era como se aquela fosse a realidade. E eu abri aquela folha na minha mão e comecei a ler. E ali tinha instruções. Procure um lugar seguro, entre no descanso do Senhor. E tinha um monte de instruções e tudo era versículos de refúgio. Procure um refúgio no Senhor. E aí eu lia aquela primeira página, virei do outro lado e também lia. E quando eu lia, a minha mente entendia que eram versículos de segurança no Senhor, para me fortalecer na segurança do Senhor, naquele tempo. E eu lia e eu ia eu ia me sentindo segura, por mais que estava tudo destruído, a cidade, muita gente morta, eu encontrava nesses versículos uma segurança. E eu pegava e lia e falava assim. Antes de terminar de ler, eu olhei para o céu e eu disse, Senhor, realmente eu tenho que encontrar um lugar para eu orar. E eu continuei a ler. E lá dizia toda a instrução que o servo tinha que ter naquele momento. Era encontrar no Senhor uma segurança, uma firmeza para que agarrasse a nossa fé. Para que a minha fé naquele momento estivesse firme, não se abalasse. E eu li aqueles versículos, virei outra página ali também. E eu fui ficando calma, fui me acalmando. Aí no final da página dizia assim, quando isso tudo acontecer, haverá o tempo que dividirá o próximo tempo. Essa eram as últimas linhas da última página que estava em escrito. E aí eu olhava essas últimas linhas, ela também vinha com um alfabeto. Ela vinha com um alfabeto. Mas não era um alfabeto brasileiro, não era um alfabeto inglês, não era um alfabeto japonês. E lá estava assim, ó, reluzindo, escrito novo alfabeto. Só que era em pauzinhos. Era assim, tipo em código. Eu até escrevi aqui mais ou menos. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar.
vinha mais ou menos assim, no código. Assim, ó, tipo esses pauzinhos aqui, ó. Um alfabeto em código, como se fosse, não é como se fosse criptografia, como se fosse criptografia, em códigos, um alfabeto em código, um alfabeto diferente, e o nome brilhava, Novo Alfabeto. Eu não consigo entender ainda o que é isso, se é um novo alfabeto, se é uma nova linguagem, depois desse cumprimento, depois dos desastres que o Senhor preparou para acontecer, se vai vir uma nova forma de comunicação. Mas estava dizendo lá, um novo alfabeto. E esse novo alfabeto vai vir e vai dividir um tempo de cumprimento com um novo tempo, que eu creio no meu espírito que é a grande tribulação. E essa nova linguagem, esse novo alfabeto, ele era para mim em pauzinhos, mas eu conseguia saber que ali era A, B, C, mais ou menos isso, só que em uma nova forma de escrita, uma nova forma de linguagem. Eu não sei explicar, mas era isso que eu via. E a folha em branco, eu pegava ela e ela estava com um risquinho, dividindo ao meio. E ali estava ainda em branco para mim. Eu não sei dizer o que significa, porque ainda estava oculto para mim. E eu dobrei aquele papelzinho e guardei assim e falei, Senhor, envia um anjo do Senhor para me ajudar, envia Gabriel, Miguel, para eu guardar isso daqui, porque essas palavras, elas me deram uma força para eu continuar. E eu olhava para o céu e aquele céu cinzento, e eu olhava para os carros e as pessoas se chocando, e eu observava que o olho das pessoas estavam assim, ó, vidrados. Elas não tinham nenhuma característica de que estavam em sua sã consciência. E ali muita água, muita gente jogada para lá, muita gente morta, muita gente correndo, muita gritaria, tiro de soldado. Eu escutava estrondos. E quando eu olhei novamente para o céu, eu falei assim, meu Deus, o Senhor ainda não voltou, nos ajude. E eu começava a correr, e eu passei por um lugar, porque a água era muito alta, e eu bati o meu pé. Quando eu pisei naquele lugar, eu disse, nossa, aqui é uma laje. E no caso, aqui na minha cidade, existe aqueles rios com lajedo. E aí eu disse assim, aqui é uma laje, eu vou orar aqui. E eu ajoelhei naquela água, naquele lajedo, naquela laje, naquela pedra que estava submersa. E quando eu ajoelhei, eu comecei a clamar. E eu levantei minhas mãos bem para o alto e comecei a clamar. E dizia, Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude. Senhor, nos dê direção, Senhor. E eu implorava. Eu dizia, Senhor, me ajuda a encontrar um lugar seguro para eu orar. Eu preciso orar. E meu espírito estava assim para fora. Eu preciso encontrar um lugar para orar. Não existia lugar para orar. Não existia um lugar assim, em paz, para você chegar, colocar o seu joelho, igual Jesus disse, entrai e fechai a porta do seu quarto. Não tinha quarto mais. Tudo estava destruído. E quando eu encontrei uma laje, uma pedra, uma rocha, imediatamente eu me joguei para eu orar. E eu falei poucas palavras, e quando eu fechava o meu olho para falar, eu sentia muito a presença do Senhor me impulsionando. Sai desse lugar, sai daqui. Vai, prossiga. Era só ir impulsionando para que eu
não me entregasse, que eu prosseguisse. E aí eu olhava assim do meu lado, tinha chegado mais alguns irmãos e eles também se ajoelharam para orar nesse lugar. E os crentes, eles eram nítidos. Os que servem o Senhor, eles eram visivelmente reconhecível. Eles eram reconhecível visivelmente. A sanidade, a vontade de buscar um lugar seguro para orar. E ali alguns se ajoelharam naquela mesma laje, porque eles viram que ali era uma pedra. Nossa, meu vídeo vai fechar por causa da memória. Mas, enfim, e eu levantei. Espera aí, meu filho. Tá. E eu levantei daquele lugar e saí andando. Quando eu saí andando, eu me deparei com um gigante. E aquele gigante estava me procurando por causa daquelas folhas. E quando eu olhei que ele me encontrou, eu fiquei desesperada. E eu disse, meu Deus, ele me encontrou. E ele era um gigante e ele estava com os pés na terra e o corpo dele estava muito elevado do céu. Muito, muito. Ele era um gigante, gigante de verdade, não de um tamanho de um prédio. E ele estava com um cetro na sua mão. E ele apontava para a terra e dava ordem para a água subir. E dava ordem para aquelas pessoas se matarem. E ele dava ordem para que tudo ficasse mais caos. Para o caos aumentar muito.